Um texto que certamente vocês já ouviram 2.643 mensagens. Agora de número 44. 17 de Samuel, o texto registra um filho de um fazendeiro simples, filho de um homem simples que é chamado por seu pai para levar comida para seus irmãos. O texto diz que Davi, capítulo 16 ainda, Davi, ele é ungido rei, né? E no final do capítulo, a Bíblia diz que Davi é chamado para expulsar um espírito mau que está em Saul. Esse Davi tocava harpa, né? E tocava bem. Quer resolver o problema, tem que ser bom que faz. Bom, dali para frente o texto diz que Davi passou a ser o pajem de armas de Saul. Ou seja, onde Saul estava, Davi estava junto. E o verso do capítulo 16, verso de número 21, está escrito que assim Davi veio a Saul e esteve perante ele e o amou muito e foi o seu pajem de armas. Assim como, verso 19, e Saul enviou mensageiros a Jessé dizendo, envia-me Davi seu filho, que está com as ovelhas. Então, Davi veio, né? Jessé o enviou, né? Davi veio a Saul, resolveu o problema. E aí o verso 22 diz um negócio legal. Então Saul mandou dizer a Jessé, deixa estar Davi perante mim, pois achou graça em meus olhos. Davi não voltou para casa depois de expulsar demônio. Davi começou a morar no palácio. E o texto diz que ele foi o pajem de armas de Saul. Então, aonde Saul ia para guerrear, o Davi estava lá do lado. Como o CAD de quem joga o golfe, vamos para essa distância, qual tipo de arma? O Davi era o que respondia. Olha, vamos assim, tal. Bom, sucedia que quando o espírito mal da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tocava a harpa e tocava com a sua mão. Então o espírito, Saul se sentia bem, se sentia aliviado, se achava melhor e o espírito mal se retirava dele. Entramos no capítulo 17, é o capítulo que todo mundo já leu sobre a batalha de Davi e Golias. Bom, está tendo uma batalha e os filhos de Jessé, os irmãos mais velhos de Davi, foram para a peleja, foram para a guerra e eles apresentaram, né? Os 3 filhos mais velhos, verso 13 diz isso. Eles se apresentaram a Davi, a Saul, foram à peleja. Os nomes eram Eliabe, Abinadab, Samá e tal. O verso de número 17 diz assim. E disse Jessé a Davi, filho, toma, eu peço-te, leva estes pães para os seus irmãos, este grão torrado para os teus irmãos e estes pães para os teus irmãos, e você traz notícia dos seus irmãos que estão lá na guerra. Quando Davi chega com os pães na mão, ele ouve falar do tal do Golias. Esse cara grita 40 dias. 40 dias esse cara está gritando, dizendo, aí não tem ninguém que presta, aí não tem ninguém que pode, vocês não vão dar certo e tal. A questão não é essa. A questão é que o problema não está em quem grita. Porque aquele que foi enviado pelo encardido, ele faz barulho mesmo. O problema está em quem ouve e não toma uma atitude. O problema está em quem está ali para fazer alguma coisa, mas não faz. E aí você observa que, apesar dos irmãos de Davi serem convocados para a peleja, para resolver um grande problema,
eles não resolvem nada, eles não colocam a mão em nada, eles não tomam uma atitude para nada. E aí vem Davi, portador de pão, ele é um carregador de pão, é um menino da marmita. E ele vem como um menino da marmita, ele não entra na peleja como um soldado, ele entra como menino da marmita. E aí tem alguém que está lá, e esse alguém que está lá é mais velho, ele tem mais capacidade, ele está pronto para fazer, mas ele não faz. E enquanto isso, Golias do outro lado está gritando, aí não tem ninguém, aí alguém que preste, não tem homem em Israel, o exército de Deus que está em Israel é muito fraco, vocês não têm condição, e tudo aquilo que está lá no texto. Bom, nós não precisamos muito olhar para Davi, porque a gente sabe que Davi foi quem derrotou Golias, e qualquer criança fora da igreja sabe disso. O problema é a atitude desses três caras, irmãos mais velhos, que deveriam dar o exemplo e não dão. São pessoas que deveriam tomar uma atitude, mas não tomam. E hoje nós vemos muita gente assim. Estão diante de um problema, diante de uma questão difícil de ser resolvida, diante de uma situação que pode tirar o sono de muita gente, e você é o responsável por resolver, mas você não faz. E você não faz porque você não está preparado, porque eles eram homens de guerra, está escrito. Eles estavam preparados, eles não tinham a coragem de fazer. Eles não tinham a disposição de fazer. E é isso que me chama muita atenção nesse texto. Que muitas vezes alguém diz, mas é porque Davi foi chamado por Deus. Davi foi chamado por Deus quando? E para quê? Ele não foi chamado por Deus para derrotar gigante. Ele foi chamado por Deus para sentar no trono. A unção de Davi, em capítulo 16, foi muito específica. Jessé está na sua casa, vem Samuel, e Samuel diz, olha, eu vim aqui porque Deus escolheu um dos seus filhos para ser rei. Não escolheu um dos seus filhos para ser valente, não escolheu um dos seus filhos para ser soldado, não escolheu um dos seus filhos para derrotar gigante, ninguém sabia de gigante. Quando Saul entra na batalha, ele deixa Davi para trás. Ele é o pajem de armas de Saul, mas nesta específica peleja ele não está. Então tem algumas lutas que a gente vai entrar, que as pessoas necessárias para estar com a gente não leva. É um fracasso de Saul que eu enxergo ali. E aí, Davi é acionado pelo seu pai, e o seu pai diz, olha, vai lá e os seus irmãos devem estar com fome, e leva pão para os teus irmãos. E isso é que é interessante, porque muitas vezes o soldado não vence a guerra, mas aquele que tem pão vence a guerra. Jesus Cristo, certa feita, disse, eu sou o pão da vida. Então, muitas vezes, o pão não está com um grande soldado, mas está com um pequeno garoto. Né? Essa é a questão, de você estar pronto para observar uma oportunidade que Deus te dá. E porque o momento, o ambiente em que nós vivemos, ele é sempre cheio de oportunidades. Sejam gigantes, sejam uma maneira de você levar o evangelho, seja uma maneira de você levantar a bandeira do evangelho, isso não é um desafio. Isso é uma oportunidade que você tem. E quem agarra a oportunidade é aquele que vai mais longe. Quem agarra a oportunidade é aquele que suplanta dificuldades e passa por cima dos empecilhos e avança. E é aquele que com garra vai mais adiante. E o ir mais adiante aqui não é simplesmente derrotar um gigante. O ir mais adiante aqui é se colocar à disposição. Porque um dos problemas graves que a gente vê por aí é que existem muitas pessoas preparadas, mas bem poucas se colocando à disposição. Eliabe, Abinadab e Samar, eles estão na guerra. Eles estão prontos, eles estão fardados, eles portam armas, eles são homens qualificados, mas eles não estão dispostos. E é disso que eu venho falando há algum tempo, e algumas pessoas até dizem, poxa, Paulo, mas você não pode falar tão assim, porque ninguém sabe a vida de ninguém. É verdade, eu não sei a vida de ninguém, eu sei da minha vida, e eu quero dizer que eu estou sempre à disposição. Essa é a questão. Deus não precisa de soldados, Deus precisa de gente disposta. Porque Davi não entrou na peleja com Golias soldado. Davi entrou carregador de marmita. Ele pode ter saído soldado, mas ele entrou como carregador de marmita.
Em outras palavras, Deus forma a pessoa, Deus forja o ministério da pessoa enquanto a pessoa está fazendo. E com isso vem algo que é muito grave e que precisa ser muito bem disseminado em todos os púlpitos por aí. E qual é a pergunta? Quem é o bom obreiro? O bom obreiro é aquele que faz? Não, o bom obreiro é aquele que está disposto a fazer. Porque muitas vezes o cara nem sabe fazer, mas ele vai atrás, ele busca, ele se empenha, e ele vai, e uma hora ele consegue. Ele já tomou tanto tombo na vida, tantos deslizes na vida, tantas questões que o colocaram para baixo, que não dói mais. Então, quando Davi enxerga o Golias, ele não está enxergando simplesmente o Golias. Ele está enxergando mais um. Eu já derrubei ursos, eu já derrubei leões. E o que é interessante é isso. Papai, olha, dá uma olhada, o que é isso? Eu matei um leão. Que leão? Ele veio e pegou a ovelha e... Foi mesmo? Sim. Ótimo, parabéns. Bota ali a sua arpinha, vai lavar o seu rostinho, toma um banho, vem aqui jantar, amanhã você tem que cuidar de ovelha de novo. A questão não é a decepção de não ter sido honrado pelo pai, mas ter sido ensinado a continuar. Então eu mato o leão, eu mato o urso, e aí eu chego para a batalha e tem alguém que eu vim trazer pão, o Eliabe chega nele e o texto diz, e acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, quando ele falava com os outros soldados. Em outras palavras, você é o portador de pão, você veio para saciar a fome de alguém, você veio para resolver o problema que este aí não está resolvendo, mas esse aí que não está resolvendo olha para ti e diz, ei, eu conheço você, eu bem sei a presunção do seu coração, com quem foi que você deixou aquelas pouquinhas ovelhas no deserto? Ou seja, você veio para resolver o problema do cara e o cara está expondo o seu caráter diante da sociedade. Você veio para resolver o problema do cara e o cara está olhando para você como uma ameaça. É mais ou menos assim, poxa, eu já vi o sacerdote lá botar o azeite na cabeça desse cara. E agora ele está crescendo, e agora ele já está aqui onde eu estou, eu vou tentar diminuí-lo. Porque quando eu diminuir, eu vou conseguir mais pompa para mim, mais glória, mais prestígio para mim. Só que aí tem um fator, ninguém consegue diminuir aquele que se coloca à disposição de Deus. Porque se você se coloca à disposição de Deus para resolver um problema, você vai mais longe. Se você se coloca à disposição de Deus para resolver um problema que não é seu problema, mas é um problema comunitário, daí a questão política, da boa vizinhança, do bom bate-papo, do bom relacionamento. Seja dentro da igreja, em cima do altar, na nave da igreja ou na sociedade. Se você estiver disposto a resolver um problema que não é só seu, um problema que é do outro, da outra, um problema que vem, volta e meia está à tona, e um problema que ainda vai surgir, mas você está disposto, Deus vai contar com você. Esse é o fator crucial. Deus não precisa de derrubador de gigantes. Deus precisa de gente que esteja disposta a fazer. E aí, a questão de derrubar gigantes vem em outra pauta, em outra conversa, numa outra reunião. Agora nós precisamos de quem esteja disposto. Israel não tem ninguém disposto. Só que aí tem um fator legal. Porque, apesar de não ter ninguém disposto, o povo está pronto. Está ali, pronto para a peleja, mas não contra aquele filisteu. Essa é a questão. E aí o filisteu grita, não tem ninguém, frouxo e tal, e tal, e tal. E o texto diz que são 40 dias, Saulo. Você recebendo afronta. Toda manhã, toda tarde. Toda manhã, toda tarde. 40 dias. Até que Davi ouviu. Enquanto os soldados ouviam, era normal. A afronta vinha de cima, de baixo, e era normal. Mas o dia que Davi ouviu, o problema foi resolvido. Davi não deixou para o dia seguinte, eu vou me preparar e eu vou fazer. Não, Davi ouviu e foi para cima e resolveu. Deus precisa de gente que esteja disposta a resolver problemas. O ministério precisa de gente disposta a resolver problemas. A sociedade precisa de gente disposta a resolver problemas. Não é colocar uma boa roupa e frequentar bons lugares. A questão não é essa. A questão é, de repente alguém nem tenha uma boa roupa. De repente alguém nem frequente bons lugares, mas ele está disposto.
E é disso que nós precisamos. De pessoas dispostas a ir avante. De pessoas dispostas a correr o trecho, buscando soluções e não trazer mais problemas. Porque vejam, 40 dias acampados é 40 dias onde a comida está indo embora, onde os alimentos estão indo embora, onde a moral dos soldados está indo embora, e onde os animais já não têm pasto, e está tudo acabando, porque ninguém toma uma atitude de resolver. Quando Davi vem e resolve, aí as pessoas gritam, pronto, o problema foi resolvido. Saul mata milhares, mas esse garotinho, 10 milhares. Em outras palavras, se você se coloca à disposição, Deus apoia o que você faz. Então, a questão é justamente essa. Trabalhe com garra, vá mais longe, vai mais fundo, se prepare. Se você não dá conta agora, arruma um jeito de dar conta amanhã. Mas não pare nunca de se envolver. Porque todo momento que você se envolve, Deus apoia o trabalho de quem se envolve. Há quem diga que quem soprou a pedra foi Deus que mandou um vento e tal. E há quem diga que Deus fez as pedrinhas brilharem quando Davi estava de joelho, escolhendo. Não. Davi era bom no que fazia. Ele rodava pedra e ele matava urso. Ele rodava pedra, ele matava leão. Ele ia para cima, ele resolvia problema. Ele já estava acostumado. Então, quanto mais você se envolve com problemas grandes, mais você está disposto a resolvê-los. Em outras palavras, se coloque à disposição. Se coloque à disposição para solucionar, mas não para ser mais um. Quem está lá está comendo muito, está bebendo muito, está ocupando espaço e os mantimentos estão acabando. Isso é um problema. Davi chega trazendo a solução para um problema, resolve aquele problema e resolve um outro superior. Deus está procurando pessoas assim. Deus... Deixa eu retirar o que disse. Deus não está procurando. Ele sabe quem são. Essas pessoas só precisam de cair a ficha. É comigo essa mensagem. É para mim isso aí. Deus está me chamando. Acabou. Uma vez que você se coloca à disposição, uma vez que você se coloca pronto para resolver, então Deus vai te usar. E o problema que era de uma sociedade, agora está na mão de um garoto, e este garoto dá conta do recado. Esta é a palavra de Deus, e acredito que Deus possa ainda falar aos nossos corações neste mesmo texto, usando de outras formas. Grande abraço. Palavra abençoada, hein, pastor? Bem que o senhor disse... Glória a Deus. Bem que o senhor disse que é bem agressiva. Assim é ótimo. Ó, palavra boa é aquela que você pode se alimentar dela pela semana toda. E essa é uma palavra que você pode se alimentar. É quando você olha a pregação e aí você para e pensa assim, Saulo, eu estou errando nisso daí. Eu preciso melhorar. Exatamente. Porque quando você tem aquela palavra, o culto, que a pessoa fala, nossa, o culto foi abençoado, né? Sim. Deus derramou o poder dele. E aí você pergunta qual foi a pregação, e ela diz, eu não lembro, mas foi uma bênção. A gente, nós brincamos em Cotia que muitas vezes a pregação foi tão boa e a pessoa, o culto foi tão pentecostal, cheio de Deus e tal. E aí, irmão, mas ele pregou o quê? Não sei, eu estava pulando tanto que eu nem lembro. Não lembro, mas foi uma bênção. Foi uma bênção. Então, mas esse é o lema nosso em Cotia. A pastora Fabiana até comentou aqui. O nosso lema é esse, é avançar. Nós não fomos chamados para ser uma igreja inerte. Até porque Jesus disse que nós somos uma fonte, né, que jorra água. Mas se essa fonte não jorrar água, a água para. E eu aprendi que a água parada dá dengue. Ou seja, água parada traz problema. Vai fazer alguma coisa. Se envolva, bote a mão. E graças a Deus em Cotia é muito assim. Às vezes eu tenho crianças na recepção da igreja. Vem cá você. Por quê? Fica aqui com esse borrifador de álcool gel. Você vai botar na mão de quem chegar aí. E a criança faz aquilo com vontade. Então ela já vai aprendendo desde muito cedo a produzir. A questão é essa, o evangelho é feito disso, é feito de ação. O evangelho não é inerte, ele não pode ser inerte. Ele tem que se movimentar. Quando eu era jovem, eu sofria na hora da palavra, porque eu gostava do louvor. Na hora da palavra, geralmente eu saía para fora.
Hoje, para mim, a parte do culto que eu mais gosto, apesar de ser músico, é a palavra. Só que às vezes eu também sofro na hora da palavra. Porque se a palavra não me ensina algo novo, se ela não me educa, ela não me dá esse start, opa, preciso melhorar, eu sofro também. Porque eu fico com fome. Sim, é necessário. Eu fico torcendo para acabar logo, porque não tô aprendendo. Fica com sede. Não tô aprendendo nada. Fala assim, nossa, aquele irmão pregou aquilo ali, foi duro de ouvir. É verdade. Eu graças a Deus, em Cotia, alguns irmãos vêm nos procurar nos cultos de terça-feira. É o culto da palavra. Uhum. É daqui para cima. Palavra de confronto, mas que, claro, com uma boa porção de graça de Deus. Não é uma doutrina de você apanhar e não saber quando acaba. Estou tomando tanta pancada que eu não sei nem de onde vem. Não, a questão não é essa. É uma palavra que te chame a atenção. E hoje, graças a Deus, vem pessoas de outros ministérios. E não é uma glória para mim, jamais será, mas é uma maneira que Deus nos deu de trazer um evangelho de acorda, né? Mas se a gente pegar os sermões de Jesus, não tinha nenhum fraquinho. Não, todos de confronto. Exatamente. E era muito mais pesado. Exatamente. Pesado mesmo, a ponto de falar assim, ó, quem quer fica comigo e não quer vai embora. Tchau. Essa é a questão. E aí quando os discípulos chegam para dizer, ô mestre, essa palavra aí é muito dura, o povo está indo embora. E aí ele vai dizer para os obreiros dele, bom, se vocês quiserem ir, pode ir também. Pega o beco. Pega o rumo. Pois é. Mas é uma palavra que edifica, né? Tem que trazer confronto, né? Tem que trazer. O que é interessante é que esses dias alguém esteve entre nós e foi conversar comigo para dizer, poxa, pastor, é que o senhor tira uns negócios de onde parece que não está lá. Então, leia o texto. O problema é que as pessoas, é aquilo que falei no início. Algumas pessoas abrem a Bíblia na hora do culto, quando abrem. Então é assim, para qualquer tipo de coisa, quem lê mais sabe mais. Para qualquer tipo de assunto. Quem tem conhecimento domina quem não tem. Exatamente. Não, e aí tem aquele fator. Se você ler muito sobre um manual de veículo, você vai conhecer muito sobre aquele veículo do que qualquer outra pessoa que não conheça. Se você ler mais sobre a Bíblia, você vai conhecer um pouquinho mais sobre ela do que alguém que não lê. Né? Você acha que hoje os cristãos têm que ler mais a Bíblia? Você acha que falta, né? Falta muito. Mais ou menos. É que você falou, porque chega na igreja, só abre a Bíblia quando chega na igreja. Bom. E ali que nem vocês falaram agora, né? Se for para levar, leva embora, porque tá perdido, tá... Eu acredito que a solução está, sim, na leitura bíblica. A solução está, sim, em perceber as doutrinas bíblicas. Não dogmas falidos das comunidades evangélicas, mas doutrinas bíblicas, né? Doutrinas que falem sobre a salvação, a doutrina da salvação, a doutrina do inferno, a doutrina dos anjos, a boa conduta do obreiro, a boa conduta do pastor, a boa conduta da igreja, a boa conduta da comunidade. Eles dividiam e eles estavam juntos. Isso aí são doutrinas que nós vamos aprendendo. E o próprio Cristo nos proporciona várias doutrinas. Não olha para muito, olha para pouco. Quando for entrar no lugar, não senta na primeira cadeira, espera alguém sentar, de repente tem alguém melhor do que você no ambiente. Isso aí são doutrinas de bons costumes que precisam ser preservados. Né? E aonde que a gente encontra isso? Dentro da Bíblia Sagrada. Nós vamos encontrar isso dentro do texto sagrado. Então, quem lê o texto encontra. Quem não lê o texto não vai encontrar. É isso aí. Que Deus abençoe a vida do nosso irmão, do nosso amigo, do nosso pastor Paulo Andrade. Amém. Deus abençoe, pastor, sua vida. Muito obrigado, né, por atender o nosso convite.
Conseguimos, glória a Deus. Vamos marcar, quem sabe daqui mais 3 meses. Para ver se consegue mais, porque é muito pouco tempo, né? Você acha que não, mas sei lá, estamos falando já umas 3 horas aqui esse bate-papo já. Uau! E parece que não. E tinha mais conversa. Tem mais conversa. Na verdade tem mais conversa, né? Mas é para não. É que não dá não tempo ser cansativo mais, com o pessoal, mas. Que o povo já tá indo dormir já, né? Tem que trabalhar amanhã. Vamos ver a sua agenda, né? Vamos. Vamos ver a sua agenda. Eu estou à disposição desde que esteja à disposição.